tarde. Estamos aqui em mais um programa Educação de Classe. E a nossa homenagem especial no dia de hoje é às funcionárias daquela escola lá de Suzano, que tiveram coragem, tiveram discernimento na hora e salvaram várias crianças, né? Profissionais da educação são os únicos que zelam pelas escolas, né, gente? A gente tem que fazer essa reflexão. Os governos a nível municipal, estadual, federal, deixam a desejar nessa questão de funcionários, de segurança, de material humano em geral nas escolas, né? Não faltam só porteiros, faltam zeladores, faltam inspetores, educadores de educação infantil, professores, secretários, auxiliares de serviços gerais. No Brasil inteiro existe o cargo também de servente, auxiliares de secretaria, inspetores de disciplina. A educação carece de mais gente, e isso em todas as escolas. Então, é nesses momentos que a gente vê que quem faz a diferença mesmo na educação é o profissional da educação da rede pública. Então, parabéns, saudação a essas companheiras de coragem, de luta, né? Que realmente elas possam ter esse reconhecimento, não só das famílias, mas de todos os profissionais da educação. Hoje, gente, nós vamos falar também sobre a questão da reforma da Previdência. Nós temos duas atividades essa semana em relação a isso. A primeira atividade vai ser na quinta-feira. Qual horário, Luciano? Na quinta-feira? Quinta-feira, às 18 horas, aqui no CEP, no próprio CEP, com a presença do professor Danilo Serafim, e que vai trazer para a gente aí uma explicação, dar um pouco de luz a toda essa questão envolvendo a reforma da Previdência. E que todo servidor, que cada servidor possa comparecer e estar ciente de que o que a gente está fazendo é informar. Vai ser que horas, Daniel? Que horas e onde? Vai ser a nossa conversa? Isso. 18 horas aqui mesmo no CEP. Quinta-feira, de 21. Então, gente, quando a gente chama para um debate, uma conversa sobre esse assunto, a gente espera que a casa fique lotada, né? Porque é uma coisa que vai mexer com todos os trabalhadores. Não é só professor, não é só servidor não docente, não é só servidor público, é uma coisa que vai abalar todos os trabalhadores do Brasil. Então é preciso que as pessoas sejam cientes disso, possam opinar, né? Para a gente poder dizer se é a favor ou se é contra alguma coisa, a gente tem que conhecer. Então, um dos papéis do sindicato é esse, é de formação da categoria, né? De esclarecimento. Então, nessa roda de conversa na quinta-feira, o professor Danilo, que é professor da rede estadual, hoje ele está lotado na rede estadual de Valença, tá? Mas é professor do Estado, membro histórico tanto da categoria filiada ao CEP, quanto da direção do CEP Central. Durante muitos anos foi da direção do CEP Central. Então, uma pessoa que tem uma experiência também para trazer para esse debate, vai enriquecer o nosso debate. Mas o mais importante estar presente é você, que tem dúvida, que quer se informar, para poder formar sua própria opinião, né? Então, muito importante isso. E às vezes, né, Fernando, as pessoas reclamam que não tem, né? Que não tem informação, que não tem aonde procurar, e a gente oferece, as pessoas têm que se inscrever, né? É muito importante que o servidor possa comparecer, né, e entender o que é a reforma, né, qual vai ser a mudança na vida do trabalhador. É isso aí. Então, na quinta-feira, a partir das 18 horas, aqui no CEP, tá? Quem vier vai gostar muito. E, continuando nesse assunto da Previdência, no dia 22, nós vamos ter mobilizações a nível nacional, né? Todos os estados vão estar realizando atos contra a reforma da Previdência. E aí, cada estado programou, a maioria dos atos será na capital, nas capitais, né? Aqui no Rio tem um ato dia 22, se eu não me engano, a partir das 16 horas, nós vamos estar colocando isso também. Já está circulando no Zap, no Face, na página do CEP Central. Agora, esse ato na sexta-feira, ele vai ser no Rio e vai ter paralisação da rede estadual e da rede municipal do Rio de Janeiro. As demais redes municipais, a maioria delas não votou paralisação. Então, o que foi tirado? Que todas as redes vão fazer alguma atividade, tá? Em prol dessa luta contra a reforma da Previdência. Então, nós aqui em Petrópolis, a direção do CEP, decidiu que nós vamos fazer uma panfletagem
ali no calçadão do Correio, né? No calçadão do Correio ou no calçadão do CENIP, porque a gente ainda vai organizar no dia por conta, inclusive, da presença Da quantidade de da pessoas, quantidade né? de pessoas, né? E de outras instituições também, inclusive sindicais, que Queiram se associar. queiram se associar, ou então fazer algum ato também no centro da cidade. Então, mas de qualquer forma, ou estaremos em frente ao CENIP, ao Pedro II, no calçadão ali do CENIP, ou estaremos em frente aos Correios. Isso, a partir das 14 horas, tá? De 14 às 18 horas, nós estaremos fazendo essa panfletagem, tirando dúvida da população, e teremos lá também conosco, e sempre anda conosco, material de CEP. Revista para algum filiado que não tenha pego ainda, ficha de filiação para alguém também que ainda não pegou e queira se filiar. Então, vamos estar lá fazendo esse atendimento, não só à categoria, mas à população em geral, né? Porque como a gente colocou aqui no início do programa, a reforma não é só para o servidor público, a reforma não é só para o servidor da educação, é uma reforma que vai englobar todos os trabalhadores, uma classe inteira, a classe dos trabalhadores. Então é importante que todo mundo tenha acesso à informação. Não dá para a gente chegar, quando ela for votar, para ser votada mesmo, né? E as pessoas não terem consciência do que está sendo votado. Porque cada um vai ter que procurar o seu deputado, o deputado da sua base, né? Para cobrar como é que vai ser o voto dele. Independente do partido que ele seja, o deputado tem que estar a favor do povo, né? Foi eleito pelo povo para representar o povo. Deputado não é eleito para representar governo. Deputado, vereador, deputado estadual ou federal é eleito pelo povo para representar o povo. Então, isso tem que estar bem claro para as pessoas, né? Que a gente tem que cobrar, sim, de cada deputado. Quem você votou? Não é só votar e largar o cara lá na sombra, né? Em berço esplêndido, 4 anos, não. É ficar no pé da pessoa para votar naquilo que o povo quer. Então, nós vamos estar lá na sexta-feira, de 14 às 18 horas, com um panfleto bem bacana, conversando com a população, tirando dúvidas em geral. Tá? Quem quiser se juntar à direção do CEP, como não é paralisação, é claro que a gente entende que muitas pessoas não podem participar, mas tem muita gente que trabalha no primeiro turno, né? E pode estar chegando. Tem uma galera que sai também às 14 horas, 15 horas. Estaremos lá até às 18 horas, à disposição. E quem quiser colaborar, lembrando também, gente, que essa é uma luta dos aposentados, né? Também. Inclusive, né? Então, os aposentados que quiserem se associar à nossa panfletagem na sexta-feira, são convidados também. E os aposentados, gente, e a gente acabou esquecendo de citar, dar esse destaque, na quinta-feira também, né? Sim. Na roda de conversa, os aposentados também são figuras importantes nessa roda de conversa sobre a reforma da Previdência. Até para poder entender direitinho o que isso afeta a quem já é aposentado ou está para se aposentar agora. Tem muita gente que acha que não vai fazer diferença nenhuma. E vai. Então, esclarecimento para todo mundo disponível quinta-feira na roda de conversa e sexta-feira lá na panfletagem no calçadão dos Correios. Na imprensa essa semana, gente, na data do aniversário de Petrópolis, saíram uma série de coisas lá de possíveis ações, coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer a nível da prefeitura, né? Do governo em si. Município, né? Isso. E uma das coisas que foi lá colocada é em relação aos enquadramentos, né? Tem uma previsão esse mês de sair quantos, Daniel? A previsão que foi divulgada via os canais de imprensa foi 350 enquadramentos. Porém, a nossa previsão, a nossa expectativa, pelo que hoje o Paixão nos falou, é que gira em torno de 400. Então, vamos esperar se concretizar, esperamos que sejam 400. Geralmente, a listagem sai, gente, no Diário Oficial do dia 21 ao dia 23. Hoje é dia 18, então, até o final da semana, essa listagem já deve estar pronta, e ela tem que ficar pronta um pouquinho antes da data do pagamento, né, da semana do pagamento em si, para poder dar tempo de gerar a folha, rodar a folha. Então, teremos, no próximo programa, na próxima segunda-feira, nós já estaremos divulgando o número que sai no Diário Oficial. Né? Porque enquanto não sai no Diário Oficial, é especulação, não pode dizer mais, a menos, né? A gente só pode ter certeza no dia que sai no Diário Oficial. Nós temos que fazer uma precisão em relação a isso,
é porque algumas pessoas ainda têm dúvida e ainda acham que esse é o último mês que sai enquadramento. E não é, tá? Ainda tem, eram 2.680, se não me engano, ou 2.660. 2.662? Não, o Daniel está corrigindo aqui. E essa não é a última listagem, tá? Ainda deve ter pelo menos umas 2 ou 3 listagens. A gente espera que em 2 meses isso já se encerre, mas essa não é a última. É importante citar, porque às vezes a pessoa fala, saiu a lista, não sei o meu nome, perdi. Não. A última listagem foi até maio de 2016, maio ou junho de 2016. Foi até junho de 2016. E agora, um pouco mais adiante. Então, tem ainda uma galera grande para ser enquadrada. Quem não deu entrada, não sabia, esqueceu, deu entrada em outra coisa, achando que era isso, dá entrada logo, gente. Tá? Completou tempo da entrada. Tinha que ser automático? Tinha. Deveria ser automático? Sim. Nós solicitamos isso em todas as reuniões, continuamos solicitando. Mas enquanto não é automático, não vamos deixar de receber porque não deu entrada, né? Então, por favor, verifique lá o seu protocolo. Se alguém tem algum protocolo de enquadramento por tempo de serviço anterior a 2016, junho de 2016, e não foi contemplado ainda, tem que procurar mandar o protocolo aqui para o CEP, um contra-cheque também, para a gente poder ajudar a verificar o que aconteceu. Até agora, somente um caso, tá, que a gente conseguiu registrar, e aí foi um problema, um erro na época do processo, e já foi corrigido, e a pessoa será enquadrada nessas próximas listagens. Vou agradecer, que vai enquadrar os 2.600 servidores, né? E vai continuar sendo. Você fez o seu tempo, fez o seu quinquênio, dá entrada no plano descongelado. Isso. Vai ser só essa quantidade de servidor que está parado, depois esquece. Foi fazendo quinquênio, dá entrada que vai pagando normalmente. O que nós conseguimos foi o descongelamento do PCCS. Isso não é pouca coisa, não, né? A greve, aquela andança para lá e para cá toda que a gente faz, né? O movimento, aquela energia toda que a gente gasta ali, é para isso. Para descongelar um direito que estava represado há 6 anos. Então, não é pouca coisa, é muito importante e, principalmente, eu faço sempre questão de colocar isso. Essa foi a retomada da nossa carreira por conta de tempo de serviço. Tá? A partir dessa greve, a partir desse acordo da greve, nós passamos a ter novamente o direito à nossa carreira, a esperar que eu vou completar o tempo e vou ser enquadrada. Porque isso a gente estava sem há 6 anos. E é muito ruim, né? Todo mundo que já foi enquadrado, às vezes o pessoal fala, mas é pouquinho. Quem foi enquadrado em 2 letras, 2 números, foi pelo menos 10%. Então, não é pouquinho, não é pouca coisa, né? A gente tem que dar valor ao que é nosso. Senão a gente desvaloriza a nossa própria conquista, né? E isso é muito ruim, quando a gente não reconhece o que é bom para nós. Se a pessoa fez por obrigação, fez porque a gente cobrou, é uma outra questão. Mas nós, servidores, temos direito de comemorar as nossas conquistas, sim. E uma coisa importante também, Daniel, é essa questão que algumas pessoas também ficam em dúvida sobre o enquadramento de formação, né? Então, o enquadramento por formação, ele já começa esse mês também. Já foi criado um grupo de trabalho, já está trabalhando. Nós não temos o quantitativo ainda de quantas pessoas serão enquadradas, porém esperamos que esteja um número alto também, devido a que o trabalho para se fazer o enquadramento por formação é mais rápido, é mais ágil. Então, esperamos que também seja um quantitativo bem acima do que começou com o enquadramento por tempo de serviço. Lembrando também que o enquadramento por formação não atrapalha o decorrer do enquadramento por tempo de serviço. Os 2 grupos de trabalho vão seguir paralelo, trabalhando ambos em cada caso. E, inclusive, gente, quem tinha direito aos 2 e já foi enquadrado na lista por tempo de serviço, será enquadrado na formação também. São coisas diferentes, processos diferentes, tá? Quem deu entrada por tempo de serviço, quando foi enquadrado, não foi analisado o diploma. É um outro processo. Então, mesmo que a pessoa já tenha saído na listagem de enquadramento por tempo de serviço,
ela pode sair de novo, sim, se ela tiver apresentado um novo processo de enquadramento por formação, tá? Então, quem se formou, tem diploma de 2011 em diante, 2012, tem que dar entrada. Se não deu entrada ainda, corre e dá entrada, tá? Porque não é automático. Fala, Luciano. Só deixando claro que essa informação que saiu na imprensa, acho que saiu na sexta-feira, né? Isso. Foi 15. Sexta ou sábado. Sexta ou sábado, ou de sexta para sábado. Ela é uma informação extraoficial. O que a gente sempre aguarda é sempre que a Secretaria de Administração nos passa a informação do quantitativo de enquadramentos, e aí, então, a gente repassa isso para a categoria, geralmente nos grupos de WhatsApp, pelo informe, no blog, no programa posterior, logo após a chegada dessa listagem. Então, por enquanto, a gente não tem confirmação de nada. Então, esse número que saiu, inclusive, ele nem diz, né? Porque enquadramento, nós temos os dois acontecendo nesse momento. Nós temos de formação de tempo de serviço. Ele não estipula de qual enquadramento está sendo feito, né? Está sendo dito, nesse caso, desse quantitativo. Então, nós ainda estamos esperando a informação oficial do Executivo que a gente possa passar para a categoria. Complementando o que o Luciano falou, na verdade, eles não nos informam, né? Nós, do SEB, vamos lá na Secretaria de Administração procurar saber a informação. E caso a informação não seja o que nós esperamos, nós, né, lá fazemos uma reunião e discutimos. Inclusive, esse aumento gradativo que tivemos agora do quantitativo de enquadramento se deu justamente por insistência do sindicato em aumentar essa quantidade. Isso aí. Uma outra questão que nós conversamos também durante essa semana passada, com o representante-chefe de gabinete do prefeito, o senhor Renan Campos, foi em relação à questão da insalubridade, né? Já é promessa do prefeito, só que promessa, né? Não basta ser promessa. Promessa tem um monte e a gente quer ver cumprimento de promessa. Então, existe a possibilidade muito próxima da questão da criação da insalubridade para os auxiliares de serviços gerais. Uma gratificação. E tem que destacar, gente, nisso, como é que foi que surgiu? A gente resolveu, a gente gosta mais dos auxiliares de serviços gerais do que dos cozinheiros, ou do que dos zeladores, ou do que dos inspetores. Não. Existe uma abertura, uma brecha na lei, tá? Uma decisão do Superior Tribunal em relação aos profissionais, em geral, que lidam, que lavam, limpam banheiros de uso coletivo. Então, foi em cima dessa decisão que o nosso advogado conseguiu montar uma tese, tá? E nós entregamos à Prefeitura essa solicitação. E, inclusive, esclarecemos lá para o secretário de governo e para o próprio prefeito que, caso a Prefeitura não fizesse isso, em determinado período, nós temos pronta uma ação judicial para requerer esse direito na Justiça, porque é uma coisa que já tem jurisprudência sobre ela. Tá? Então, não é o SEB que criou uma gratificação diferenciada para esse setor, não é o prefeito que criou uma gratificação diferenciada para esse setor por algum motivo aleatório. Não. Nós estamos seguindo uma brecha na lei para pessoas que lidam com banheiro coletivo. Isso não quer dizer que a gente não vá e não esteja pesquisando qualquer possibilidade para qualquer outro setor, tá? Então, uma coisa não anula a outra. Mas essa gratificação, essa bonificação, ela tem um objeto específico que é a limpeza do banheiro público, não é, Fernando? É importante deixar bem claro, porque é só para quem limpa o banheiro público, né? E dessa forma, até a Condep acabou levando uma carona, porque o poder público, né, o executivo, vai dar para a educação e para alguns servidores da Condep que trabalham dentro da rodoviária. Então, não é para todos os servidores. Né? Na Condep deve ter servidor que precisa também de ser pedreiro. Como na educação, tem a cozinheira que acha que também tem direito. É a lei específica que diz que só para quem limpa o banheiro. Banheiro de uso coletivo. De uso coletivo. Tá? Não é qualquer banheiro também. Muito justa, muito merecida, né, essa gratificação, porque é um serviço realmente muito difícil, né, muito complicado. Nós temos hoje escolas muito grandes também, né? E nos centros de educação infantil,
é um serviço realmente que poucas pessoas até querem fazer. Né? Você está deixando claro também que é uma gratificação para quem estiver no exercício da No função. exercício. Né? É sempre importante a gente mencionar isso, porque nós temos alguns auxiliares aí de serviços gerais que estão desviados da sua função. Então, esse não terá direito à gratificação. E depois não adianta querer culpar o sindicato, que a lei é específica. Ela esclarece que você está na função. Você limpa o banheiro de uso público, muitas pessoas, então você tem esse direito. Se você está desviado, está no portão, na secretaria em outra função, não tem direito, mesmo sendo serviços gerais. Lembrando que nosso trabalho de pesquisa é constante, né? Sim. Durante esse trabalho de pesquisa, nós descobrimos esse gatilho na lei, como a Rosa falou, e através desse gatilho, que é especificamente para banheiros públicos, nós conseguimos entrar em contato junto ao poder público e, assim, pleitear esse adicional, essa gratificação, seja qual nomenclatura que for. Porém, o trabalho de pesquisa continua e vai que nós encontramos mais alguma breve. Sim, sempre buscamos. Exatamente. Só destacar que essa pesquisa é feita aqui pelo nosso setor, do departamento jurídico, pelo nosso assessor, o doutor Nuno Bottati, tá? Ele faz a gente solicita algumas pesquisas e assim que ele consegue achar que tem mérito, né? Que aquilo tem condição de ser levado adiante, ele monta uma peça e a gente apresenta a nível de projeto do executivo e deixa pronto já a peça jurídica. Se não caminhar pela negociação, a gente tem o caminho jurídico para poder percorrer também. Então, mais uma peça montada pelo Dr. Nuno Bottati, que tem demonstrado uma habilidade enorme, né, aqui na assistência à direção do SEC, ao Núcleo Petrópolis, né, e colocar essa questão. Então, vamos deixar bem claro isso. Só tem direito quem está em exercício, e aí, gente, é igual a regência de classe. Só pode receber regência de classe o professor que estiver dando aula. Só pode receber essa gratificação que vai ser criada quem está em exercício como auxiliar de serviços gerais fazendo esse tipo de limpeza. Tá? Então, a colocação do gabinete do prefeito é que isso vai ser anunciado agora na próxima semana, como foi semana passada, então deve ser nessa semana agora. Exatamente. O anúncio do percentual que será, e é óbvio que nós vamos estar cobrando esse anúncio para poder estar fazendo aqui com vocês, com a categoria, colocando como é que vai ser feito, a partir de que mês que recebe. Nossa reivindicação é de que comece a pagar ainda esse mês, né? Vamos ver se é possível ou não. Se não der para pagar esse mês, de repente retroativa esse mês, vamos ver o que vai ser definido essa semana pela Prefeitura. Uma outra questão, gente, que nós temos discutido, debatido em todas as reuniões, e o pessoal do governo já deve estar, né, saco cheio, mas o nosso papel aqui é esse, né? É de ficar em cima, de ficar no pé. Em relação ao RET. Para quem não é da categoria, o que é o RET? O RET é uma dobra, é uma hora extra que o professor faz. Ele tem uma turma de manhã, por exemplo, na matrícula dele, contratado para aquela matrícula, concursado para aquela matrícula. E a prefeitura não tem professor em outra turma, no outro horário, esse professor se oferece para fazer essa dobra, para fazer essa hora extra. Tá? Então, é muito importante que as pessoas reconheçam como é que é isso, né? A pessoa trabalha o mesmo horário. Então, se a pessoa tem uma matrícula de 18 aulas, 18 tempos por semana, o RET que ela faz são de mais 18 tempos. Ela dobra o tempo todo. Tá? Só que aqui na cidade, a partir do ano de 2017, enquanto o Anderson Juliano era secretário de Educação, ele fez uma modificação no plano e mandou para a Câmara. E, na época, isso foi uma experiência horrível, né? Porque esse plano foi para a Câmara sem discussão, sem que nós tivéssemos conhecimento, sem que houvesse debate com a própria categoria em relação a isso. E o que aconteceu? O salário pago nessa dobra, ele foi reduzido à metade do que era. E hoje, esse valor está abaixo do piso do professor aqui na nossa cidade. Então, se o Luciano fizer concurso hoje na prefeitura, for começar a trabalhar amanhã, ele já entra recebendo pelo menos R$600 a mais do que uma pessoa que está há 30 anos na rede fazendo a dobra. Então, é óbvio que isso é injusto.
É óbvio que isso não é normal. Se eu tenho 30 anos de prefeitura, se eu der aula de manhã, eu vou receber um valor, e à tarde, se eu der as mesmas aulas, eu vou receber menos da metade do que eu recebo. Então, é claro que isso está errado, né? Não precisa ser da categoria para reconhecer isso. E os professores sabem muito bem como é que está sendo feito isso. Além do valor ser irrisório, está sendo pago como se fosse acumulação antiga. Então, não paga o mês completo, desconta feriado, desconta emenda, recesso. Porque o recesso, para todos os trabalhadores, ele é pago. No RET, não. Então, é óbvio que esse valor fica irrisório. Desestimula os bons professores, né? Então, é óbvio que a pessoa acaba fazendo por uma extrema necessidade. Isso é muito ruim. Para a qualidade da educação, para a qualidade do serviço público, isso é péssimo. Então, foi uma coisa horrível, uma mácula na educação de Petrópolis que precisa ser recolocado, rediscutido, realinhado. E a nossa proposta é seguir a tabela de vencimentos. Não tem mistério. É pegar a tabela de vencimentos que está na nossa revista lá, que todo mundo tem acesso. Quem não tiver, tem no blog, tem na página do CEP. É pegar o piso do professor quando entra no concurso. Porque aqui em Petrópolis pode entrar concurso normal? Não. Só com graduação, só com ensino superior. Então, é pegar a tabela de 0 a 5 anos do ensino superior e tem que pagar, no mínimo, isso aí, para quem vai fazer a dobra. Menos que isso, não dá. Não tem condição. Não dá para começar a conversar abaixo do piso da própria cidade. Foi uma covardia que o secretário da época fez com os professores da cidade, né? Sem antes mesmo conversar. Tirou da noite para o dia. Sim. Né? O piso hoje, se eu não me engano, é R$ 1.974. Isso. 476, alguma coisa assim. Então, aí a gente quer que chegue o RET nesse piso, que seja calculado nesse piso e que seja integral. Se tem um feriado, Semana Santa, ele recebe o mês inteiro. Como todo trabalhador. Como todo trabalhador, que também vai estar em casa corrigindo uma prova, fazendo uma programação para dar aula no dia seguinte. Porque a prefeitura já não cumpre parte da lei do piso, que é a questão do 1/3 de planejamento. Então, no mínimo, tem que pagar o salário decente, né? Para que as pessoas possam querer dar aula, né? E além disso, tem essa discrepância, né, que a gente sempre menciona, que é em relação ao professor que dá uma aula de manhã, depois ele dá a mesma aula à tarde, ele recebe muito menos. Ele não dá 50% a menos de conteúdo. Sim. E muito menos, ele se dedica a 50% a menos. Mas, além disso, o que a gente vem discutindo em relação a isso é que muitos são os professores que já optaram em não pegar o RET. Sim, tem gente dando aula em casa. A demanda cresceu ainda mais. Então, nós já temos uma demanda represada na rede, que nós precisamos urgentemente, né, de um novo concurso que tem que sair em algum momento, que é para justamente suprir essa demanda. Só que essa demanda, ela cresceu ainda mais por conta dos professores, eles não querem pegar o RET. Porque uma aula particular em casa, mesmo de alunos em casa dando uma aula particular, sem ter essa obrigatoriedade de planejamento, de pauta, de correção de exercícios, de provas, de trabalho, deslocamento, ele está ganhando igual ou mais. Sim. Então, isso acabou fazendo com que aumentasse ainda mais essa demanda represada que a gente tem no município. É isso aí. O Luciano falou na questão do concurso, e isso nos remete a um outro assunto que também está na nossa pauta de hoje, que é em relação à chamada dos concursados. O concurso do ano de 2015 teve renovação, então em 2017 ele expirou, os primeiros 2 anos, foi renovado, tá? Por mais 2 anos. Esse prazo se expira agora em maio de 2019. Então, a prefeitura tem a obrigação de chamar quem está nas vagas iniciais, lá do edital, até maio de 2019. Mas a gente vem brigando e falando e discutindo que é necessário muito mais do que as vagas iniciais, né? Então, na semana passada, nós tivemos o anúncio do governo, uma reunião também conosco, oficializando a chamada de mais 128 profissionais de educação. Desses 128, 123 são professores, entre professores de 1º ao 5º e professores de matemática, tá?
E aí, primeira e segunda região, divididos também de acordo com o edital do concurso. 3 cuidadores, desculpa, 2 cuidadores, são as pessoas que auxiliam as crianças portadoras de necessidades especiais, que têm direito legal a um cuidador, e 3 intérpretes de Libras, tá? Então, essas vagas são para agora, imediatas. Também o anúncio, o Diário Oficial deve estar saindo essa semana agora, para que essas pessoas possam se apresentar com a máxima urgência também, porque o ano letivo já está, né, a gente já está quase na metade do primeiro semestre, está fazendo muita falta essa gente toda nas escolas, né? E se a prefeitura quiser, tem ainda gente para ser chamada, dá para chamar mais um pouco, né? Porque a carência é grande, nós temos ainda a realidade de muitos contratos. Agora, uma das questões que o Luciano levantou em relação ao concurso, e quando a gente fala da carência, é um outro assunto que a gente vem conversando com o poder público, conversamos com o prefeito, conversamos com o Renan, com o Marcos também, secretário de administração, Marcos Monserrausen, sobre a questão da realização de um novo concurso. Porque esse concurso que está se esgotando agora, ele só prevê alguns cargos. Os outros, nós não temos concurso desde 2012. O último concurso da rede para alguns cargos foi em 2012. Nós estamos em 2019. Nesses 7 anos, é óbvio que a rede mudou. Muita gente se exonerou por livre e espontânea vontade, porque às vezes pinta um emprego que paga mais, faz um outro concurso e passa e vai embora. Muita gente se aposentou, tá? E algumas pessoas, infelizmente, faleceram também nesse período. Nós tivemos algumas pessoas da categoria que faleceram nesses 7 anos. Então, é óbvio que havia uma carência enorme, tá? Então, conversa que nós já tivemos com a prefeitura, é necessário alguma medida urgente. Se o concurso tem algumas questões legais a nível de prazo, né, porque o concurso ele tem todo um critério que tem que ser seguido, de divulgação, de concorrência por licitação para edital, tem uma parte técnica que tem que ser feita. Não dá para fazer agora? Ok. Mas tem que ter alguma atitude emergencial para frear os contratos, né? Esses contratos feitos direto na escola, eles têm que mudar. Então, é necessário que, enquanto não se realize o concurso emergencialmente, a prefeitura faça algum tipo de processo seletivo, tá? Porque quando abre o processo seletivo, e algumas pessoas não sabem disso, quando abre o processo, já tem que estar indicando o prazo máximo dali, que é no máximo de 1 ano para a realização do concurso. Então, tem que ficar de olho, tem que ficar esperto. Por quê? Porque no ano que vem, no segundo semestre, não pode ter concurso mais. Só vai poder chamar se tiver concursado aprovado. Mas realizar concurso em ano eleitoral, não pode. Então, é preciso que a prefeitura também preste atenção nessas questões. A rede é viva e requer planejamento. Então, uma atitude que quer ser tomada daqui a 6 meses, ela tem que ser planejada hoje. Senão, não acontece. Tá? Senão, não segue o prazo legal, não cumpre as exigências, né, gente? Tudo tem que ter uma previsão em relação a isso. Então, auxiliar de secretaria. Não deixe de esquecer nenhuma função, tá, gente? Zelador, inspetor de disciplina, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, secretário escolar, educador de educação infantil. Mais algum? Para esses cargos, desde 2012 que não tem concurso. Então, é óbvio que está faltando gente, né? Está sobrecarregado. E rede sobrecarregada é rede doente. É rede que as pessoas começam a tirar licença médica, né? Porque, além de tudo, a gente tem que lembrar que nós temos uma luta grande, que a gente também fala toda vez que encontra com o prefeito e com o Renan e com o Marcos, que é sobre a questão das 30 horas. Então, para que possa realizar isso tudo, precisa ter os profissionais na rede. Precisa ter gente nas escolas. Então, uma coisa puxa a outra, tudo na educação está interligado. Então, precisa fazer concurso, sim, para resolver uma série de problemas. Precisa chamar esses concursados que estão esperando
para resolver uma série de problemas. E precisa, principalmente, cumprir todos os acordos e todas as promessas, né? Porque não dá para a gente ficar esperando eternamente. Nós já estamos há 2 anos e 3 meses de governo, então é preciso que as promessas sejam cumpridas, né? Não dá para deixar tudo para o último ano, não é essa a expectativa da categoria, né? As pessoas querem que as coisas se resolvam. Então, a gente, quando leva um problema, a gente costuma levar também a apontar possibilidades de solução, tá? Nós somos donos da verdade? Não. Mas nós indicamos alguns caminhos para corrigir e para solucionar as coisas. A prefeitura pode até apresentar outros, mas que tudo tem solução, tem. Tudo começa com estudo, né? Então, no caso, o poder público tem que fazer um planejamento, tem que ter a sapiência do tamanho que tem a rede, né? Foi feito um estudo alguns anos atrás, não sei ao certo quantos anos são, inclusive o Rose participou. Então, já houve um estudo do quantitativo de funcionários necessários para se fazer mover 3 anos atrás. Toda a engrenagem da rede de educação do município. Porém, eu acho que o Poder Executivo não tem ciência ainda exata desse quantitativo. Então, primeiro é necessário saber o tamanho da rede em si, depois fazer um levantamento para saber quantas pessoas você tem atualmente trabalhando, daí sim saber o que falta para você poder preencher. Então, essas vagas serão preenchidas somente com concurso público. Esse estudo, gente, da rede em si, e ele deve ser comandado por um documento chamado documento de porte. Nós, inclusive, também participamos da elaboração desse documento. E ele precisa ser enviado à Câmara. É preciso que a Comissão de Educação cobre da Prefeitura cadê o documento de porte, cadê a adequação, porque nós precisamos, sim, adequar o quantitativo de profissionais em cada unidade escolar para que a gente possa ter igualdade de funcionamento. Não adianta ter uma escola que tem mais profissionais do que precisa, outra ter profissionais faltando. Nós precisamos que as coisas funcionem. Então, nesse documento de porte, ele estabelece, de acordo com o número de alunos, o prédio, o tamanho do prédio, se tem 1 andar, 2, o número de alunos de cada escola, a quantidade de segmentos. Uma escola que só tem 1º ao 5º é uma situação. Uma escola que tem pré-escolar, 1º ao 5º, e ensino fundamental, 6º ao 5º ao 9º ano, é uma outra, 6º ao 9º ano, desculpa, é uma outra realidade. Então, esse documento de porte, ele estabelece isso, a classificação das escolas. E em cima dessa classificação é que a gente sabe quantos auxiliares pode ter em cada escola, quantos cozinheiros pode ter em cada escola, em cada creche, quantos educadores de educação infantil pode ter em cada lugar, para que a gente realmente não passe a situação de sobrecarga, que é a principal preocupação do sindicato. Porque quando tem sobrecarga, gente, não é só o profissional que é prejudicado. É óbvio que a criança também é prejudicada. Não é normal uma criança ser atendida numa turma, por exemplo, em que tenha um educador só e 15 crianças. Isso não é normal, né? Então, tem um número estabelecido, o plano de cargos estabelece o número mínimo o número máximo de alunos também para cada turma. Tudo tem um porquê. A qualidade na educação passa por diversas questões. Passa pelo pagamento dos professores e dos funcionários, pela valorização do servidor e por outra série de questões. Essa questão da valorização é que a gente vai estar sempre cobrando do prefeito. Porque lá na campanha, o prefeito prometeu, quase que como tema principal da sua campanha, a valorização do servidor. Então, é nisso que a gente vem cobrar, né? Quem promete vai receber cobrança. Então, estamos cobrando sempre, semanalmente. A gente traz aqui a informação do que a gente já foi lá bater na porta. E não é convite não, tá, gente? A gente vai lá, bate na porta, senta, fica esperando, toma chá de cadeira, né? Tem dia que a gente dá de cara na porta, volta, mas a insistência, né? A gente volta e vai conseguindo, né? Então, é preciso que a prefeitura se empenhe em resolver essas questões. A gente apresenta os problemas, apresenta caminhos para tentar resolver. É preciso que a prefeitura se empenhe em resolver todas essas questões. O quantitativo mínimo de funcionários na prefeitura para a educação ou para qualquer área tem que ser respeitado. Todos os caminhos que você falou agora, 30 horas, excesso de contrato, tudo isso leva para um mesmo patamar, que é o quê? O quantitativo mínimo de funcionários tem que ser respeitado e esses funcionários têm que ser preenchidos
justamente com concurso público, que tem que ser funcionários estatutários, né, servidores públicos de carreira, que é o que o Estatuto do Servidor fala e é o que nós realmente brigamos tanto. Uma outra questão, gente, e às vezes o pessoal fala, esqueceu dos dissídios. Não, ninguém esqueceu de nada. A gente sempre fala nessas questões também, tanto do dissídio quanto do triênio. E esses dois assuntos, como a gente não tem conseguido avançar com eles a nível de negociação, eles foram judicializados pelo sindicato. Então, nós temos, não, Luciano, uma ação em relação aos dissídios. A gente até, semana passada nós passamos, né? Tem na revista, né? Uma atualização a respeito desses processos que estão em trâmite. Nós temos o do dissídio, que na verdade já até ganhamos, né? Ganhamos o processo, veio com um valor de 9,54 ou 34, não recordo. 54, que foi o valor atualizado. Houve, então, recurso do Executivo e agora continua em trâmite. No caso do triênio, está seguindo o mesmo caminho, né? É direito adquirido? Deveria estar sendo pago? Sim, mas não está. Então, quando a gente não consegue avançar pelo caminho do diálogo, o que nos sobra é, no caso, a judicialização. Sim. Mas a justiça no nosso país, ela não é muito rápida. Então, o que a gente tem realmente é acompanhar, é o que a gente está fazendo, né? Acompanhar em tempo integral e sempre quando tem alguma modificação ou algum andamento desses processos, a gente passa para a categoria. Hoje eu vou passar aqui rapidinho, só dar uma boa tarde aqui para os servidores que estão nos assistindo agora ao vivo, a Cláudia Ivana, a Leila Silva, que mandou aqui uma boa tarde para a Rose. O Fernando sempre fica com ciúme, né, Fernando? Só a Rose, né? É porque ela é servidora e, além de tudo, é minha prima. A Lucianita Pinheiro também está assistindo com a gente, Fabiana Pérsia, Geraldo Souza e também nosso amigo guerreiro, homem positivo de sempre, o José Tarcísio Muniz. Abraço, Tarcísio. Abraço, Tarcísio, tudo de bom. Tá, Dominique Rezende também está assistindo com a gente. Só deixar claro que algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, nós já falamos, já respondemos. Então, depois, né, do programa, a gente novamente responde a esses servidores. Sempre que tem alguma pergunta que ou a gente achou que ficou carente de alguma informação, ou não deu tempo de responder, quando acaba o programa, a gente vai respondendo, às vezes até no privado da pessoa, ou quando é de interesse comum, a gente responde direto no Face. Uma outra questão, gente, logo depois que acaba o programa também, ele vai para o YouTube e vai para a página do CEP também, para o blog, tá? Então, quem quiser compartilhar, ele vai. A Júlia, que é da direção do CEP, ela rapidamente também transforma o tamanho do programa para poder caber lá no Zap, e aí já passa para todos os nossos grupos também. Queria também, gente, e a gente poderia ter feito isso no início, e acabou, o programa vai caminhando, dar um alô também para os diretores do CEP que não estão aqui, e algumas pessoas às vezes devem perguntar, né? Poxa, mas fulano também não é da direção? Algumas pessoas estão nesse horário que a gente está gravando nas escolas, ou em outras tarefas, tá? Então, não estão aqui hoje, mas estão trabalhando o Anderson Correia, a Elaine Bento Rosa, a Rosilene Burger, o José Gomes e a Júlia Montenegro, tá? E Claudete, que é da direção do CEP-RJ, da direção central do CEP, está inclusive hoje lá no CEP resolvendo algumas questões. Falta também o Gabriel Abrão, que é o responsável pela nossa divulgação, inclusive. Daqui a pouquinho, quando acaba o programa, o Gabriel já começa a fazer o compartilhamento dessas informações. E a Dominique, que está lá no Centro de Educação Infantil, com as crianças lá trabalhando nesse horário. Tá? Todo mundo trabalhando muito. Então, às vezes a pessoa não está aqui na hora da gravação, mas não significa que ela não está trabalhando e bastante em prol da categoria, ok? Só para fazer essa ressalva, porque às vezes as pessoas veem só, falar, já tem esse pessoal aí? Não, tem um pessoal que está na retaguarda, alguns não gostam de câmeras, né? Claudete foi da direção, não se sente muito direção do CEP Petrópolis por mais de 6 anos e nunca ia ao programa, o dia que ia passava até mal. Dava taquicardia. Então, atualmente nós temos um diretor assim também, né? O valor é botar a câmera na frente dele, ele corre, ele fica lá no corredor, se esconde debaixo da mesa, mas a gente não vai convencer o cara ainda. Mas isso não quer dizer que a pessoa não colabore, né? Não tenha seu talento
e muitos talentos que não são os nossos aqui, que são complementares, né? Então, isso que é importante num grupo, quando o grupo é unido, o trabalho dá certo. Por isso, né, cada um usando o seu talento, sempre em benefício da categoria, em prol da categoria. E o resultado aparece. É isso aí. Ô, gente, agora é uma outra questão, e eu já perdi a noção, Felipe, de horário, ainda temos um tempinho. Então, gente, só falar duas questões. Dois assuntos que a gente também colocou nessa última reunião, que é em relação aos intérpretes de Libras, tá? Nós temos um problema em relação aos concursados, porque intérprete de Libras é uma profissão reconhecida, profissão nacionalmente reconhecida, regulamentada, que tem regras em relação à carga horária e ao piso. E o nosso edital de concurso desrespeitou tanto o piso dessa categoria com relação, e também a carga horária. Então, nós já enviamos o caso à Procuradoria, solicitamos no COMED, inclusive, providências em relação a isso, porque é necessário fazer essa adequação. O que está ocasionando isso? Os profissionais que foram chamados na primeira chamada desse concurso já desistiram, porque estão ganhando abaixo do piso nacional deles e trabalhando por dobro. Então, é óbvio que ninguém fica, né? Então, precisamos urgentemente resolver essa situação. E uma outra questão em relação aos secretários de escola, que também é um pedido antigo da categoria. Há uma questão no próprio plano de cargos e salários em relação a um desnível, porque eles têm curso técnico. Lá no edital do concurso, para ser secretário de escola, não basta ter ensino médio. A pessoa tem que ter ensino médio e esse técnico e secretariado escolar. Então, é preciso que seja feita essa correção em relação a isso. Então, nós estamos retomando as conversas, já tínhamos conversas em relação a isso com o governo anterior, estamos retomando essas conversas com o governo atual para tentar resolver essa questão, que é muito importante também e que faz diferença na vida desses profissionais. Lembrando, então, gente, a nossa programação dessa semana, na quinta-feira, nós temos a roda de conversa a partir das 18 horas, aqui mesmo na sede do CEP, com a presença do professor Danilo Serafim, falando a respeito da reforma da Previdência. E na sexta-feira? Tarde. Onde vai ser? Praça do Celipe. Ou em frente ao Correio, né? A gente vai ver ali qual vai ser a nossa melhor colocação, a partir das 14 horas. De 14 às 18 horas. Você é nosso convidado para as duas atividades, tá? Participe, ajude a divulgar. Isso é muito importante, né? A categoria participar disso. E no último minutinho, quem ainda não se filiou ao sindicato, corre, venha se filiar. Tá? Tem muitas vantagens em relação aos nossos convênios também. E nós vamos estar começando na próxima semana a gravar pequenas inserções sobre os convênios. O Luciano hoje, inclusive, gravou uma primeira. Boa, tá? Foi boa. E foi muito boa. E a gente vai estar, a partir da próxima semana, fazendo esse trabalho. Até a próxima semana em mais um programa Educação de Classe. William.